Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Elcídio Pimenta Arruda, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais e tenho o prazer de apresentar a vocês uma pesquisa que foi financiada pela FAPEMIG do Estado de Minas Gerais. O título é Tecnologias Digitais, Docência Universitária e Formação do Professor da Educação Básica, Efetividade das Políticas Educacionais de Brasil e Portugal. O que me motivou a fazer essa pesquisa é que, ao longo dos anos, eu ficava vendo que as escolas públicas brasileiras, elas têm uma lacuna, uma ausência muito forte de usos e implementações de tecnologias no cotidiano escolar. A gente viu isso com a pandemia da Covid-19, em que percebemos uma série de dificuldades, tanto de professores quanto de estudantes. E que dificuldades são essas? As mais diversas possíveis. Falta de acesso de professores, de estudantes, falta de estrutura das escolas. Mas o meu foco nessa pesquisa foi tentar analisar a perspectiva da formação do professor. Ou seja, quais os lugares que formam o professor para dar aula na escola básica e quem forma o formador, ou seja, aquele professor que forma o professor da escola básica, e como que esses cursos lidam com as tecnologias digitais. Isso porque, às vezes, entender a dificuldade do professor em não utilizar tecnologias na sala de aula pode nos levar a entender se existe alguma dificuldade na sua formação inicial, ou seja, aquele curso de graduação ou aquele curso de doutorado em educação. Porque um dos resultados que a gente sempre encontra em pesquisas é a falta de capacitação, de formação do professor para lidar com tecnologias. Pois bem, eu parti então para analisar os currículos dos cursos de doutorado em educação. Por que eu fiz isso? Porque o doutorado em educação é aquele curso que forma o doutor em educação, que é o professor universitário, também pesquisador, cientista da área de educação, mas que vão atuar preferencialmente ou de acordo com a sua formação nos cursos de formação de professores. Então, um professor que tem doutorado em educação e que tem uma formação em matemática ou em química, a tendência dele é de atuar, de continuar atuando nesses cursos de formação de professores. Então, fiz uma análise de todos os cursos no Brasil inteiro, uma análise curricular, de grupos de pesquisa, para tentar entender o seguinte: como que as tecnologias digitais estão inseridas nessas estruturas. Foi muito interessante porque eu esperava até encontrar alguma lacuna, alguma dificuldade de inserção dessas questões nos cursos de formação de professores, mas eu não esperava que os resultados eles nos levassem a perceber que o modelo dos cursos de pós-graduação no Brasil pode ter uma implicação direta sobre a formação docente. Então, essencialmente, as disciplinas que eu encontrei em todos os cursos de doutorado em educação, que à época eram 72, os cursos que tinham disciplinas vinculadas à formação tecnológica eram aqueles cursos que tinham grupos de professores que pesquisavam essencialmente tecnologias digitais. Isso me chamou muita atenção, foram 106 disciplinas mais ou menos encontradas. O número, tecnicamente, foi alto, o que nos levaria a pensar que esses cursos estão sim formando bem um professor para uma aplicação de tecnologias nos cursos de graduação. Entretanto, como são disciplinas e temáticas vinculadas a grupos especializados, isso significava que não era uma formação obrigatória de todos os docentes. O que significa isso? Significa que somente os alunos de professores específicos é que acabavam tendo este tipo de formação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou num programa hoje que tem 12 linhas de pesquisa e temos uma linha de pesquisa que discute tecnologias. Eu sou o professor que oferece disciplina de tecnologias no curso. Então, geralmente são os meus estudantes que acabam se matriculando nessas disciplinas. Percebe? Então, o atendimento de uma formação tecnológica era extremamente restrito. Foi um dos achados que eu encontrei. Paralelamente a essa pesquisa, comecei a fazer também uma pesquisa em Portugal para entender
como que esses cursos de Portugal lidavam com tecnologias. A situação da realidade portuguesa é um pouco diferente, porque, pelo menos desde o início dos anos 2000, Portugal tem uma prática de desenvolvimento de políticas educacionais vinculadas à melhoria do acesso e da formação tecnológica dos docentes para atender os alunos da educação básica obrigatória. Então, nós fizemos um levantamento em 350 350 cursos, e detectamos que em todos esses cursos há discussões relacionadas à formação tecnológica, sobretudo por meio da apresentação de disciplinas obrigatórias. Então, o que nós temos como resultado pertinente e importante percebemos que há uma necessidade de ampliarmos os escopos de pesquisa para fazermos mais comparações entre Brasil e outros países, para podermos detectar como nós podemos melhorar as nossas práticas e formar os nossos estudantes para lidarem melhor, de forma crítica, para se posicionarem na sociedade que hoje ela é essencialmente permeada por tecnologias digitais. Então observe, não se trata de ensinar um aluno a usar o computador, mas trata-se sobretudo de ensinar o aluno a se perceber como cidadão, como um sujeito de direitos e deveres, e se perceber como um sujeito que ele precisa fazer uma análise crítica das tecnologias que estão acessíveis a ele, porque é isso que vai lhe permitir ser um trabalhador mais qualificado, vai lhe permitir ser um pai ou uma mãe com uma formação melhor para permitir uma continuidade educacional de seus estudantes e para lhe permitir ser um melhor cidadão numa sociedade em que essas tecnologias, elas muitas vezes até se sobrepõem a nós humanos. Então, essa pesquisa de forma bem rápida, esses resultados estou apresentando de forma bem rápida, ela nos traz esses indícios, esses elementos do quanto que nós precisamos melhorar os nossos cursos de formação de professores para a educação básica e também os nossos cursos de doutorado em educação para garantir uma formação tecnológica mais ampla dos docentes do Brasil. Tudo bem? Então é isso. Muito obrigado.